Primeiro domingo do Advento, primeira vela foi acesa. Natal é uma época feliz para você? Quando você pensa em Natal, é algo que alegra seu coração? Você tem boas memórias quando você pensa no Natal? Na sociedade que nós vivemos, o Natal ele tem inúmeras ênfases culturais, desde a lenda do Papai Noel, né, até mesmo a força do mercado ali em relação, né, a comprar presentes, né? Quem é que não gosta de ganhar um presente? Quem sabe, né, a pessoa que está do lado vai ser a resposta para você, né? O que você acha? Né? Quem é que não gosta de ganhar presente? É óbvio que a gente para pensar sobre tudo isso, mas queridos, no entanto, para nós cristãos, o Natal ele tem apenas um significado. O Natal ele tem uma única ênfase: o nascimento de Jesus, o nosso Salvador. É por isso que nós celebramos o Natal, muito mais do que pensarmos em férias ou termos boas expectativas a respeito dessa época, mas existe um foco, existe algo específico relacionado à presença de Jesus, o Messias, aquele que veio para nos salvar, para nos transformar. E hoje, sem sombra de dúvida, eu quero, através de duas pessoas, dois personagens que viram a profecia do Messias sendo se cumpridas, aonde, sem sombra de dúvida, o Natal é uma lembrança que a esperança em Deus nunca decepciona. Nós podemos ter a plena convicção que em Deus nós nunca seremos decepcionados. Pastor Roberto, hoje pela manhã, ele falou sobre uma promessa de esperança. Se você não participou no culto da manhã, eu convido você durante a semana a assistir a mensagem dele, e uma das falas dele, ele fala que a profecia é história escrita antes da hora. A profecia é história escrita antes da hora. É algo que de fato nos preparamos, é algo que de fato a palavra de Deus tem inúmeras profecias que nós vimos se cumprir uma a uma. E Simeão e Ana, eles esperaram, eles tiveram a esperança, eles viram com seus próprios olhos se cumprir a profecia que eles tantos aguardavam, que eles tanto esperavam. De acordo com os registros bíblicos, a história que nós iremos ler hoje revela que ambos conheceram o menino Jesus como esse Redentor, o Messias que eles tanto aguardavam. Eles reconheceram isso. E essa história eles são mencionados no livro de Lucas. Eu quero convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 2. Você que está aí conectado conosco também, né, interaja conosco aí no chat aí, também abre a sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 25. Lucas, capítulo 2, e através desse texto nós iremos aprender e tirar alguns ensinamentos pensando na história de Simeão e Ana. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que requeria de costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora pode me despedir em paz do teu servo. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: esse menino está destinado a causar a queda e o levantamento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que os pensamentos do coração de muitos sejam revelados. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Versículo 36, ali havia uma profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Ela era muito idosa, tinha vivido com o marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando de dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, começou a dar graças a Deus e a falar a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Até aqui, queridos. Jerusalém, capital de Israel, aquele povo precisava de redenção.
Eles queriam liberdade dentro do contexto daquilo que eles viviam, então eles tinham uma expectativa, eles tinham a esperança, alguém chegaria para libertá-los. A palavra esperança no grego é elpis, que também tem como significado expectativa. E queridos, sem dúvida, Simeão e Ana tinham uma esperança, eles tinham uma expectativa, porque lá em Isaías 9, fala sobre o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. E existia a esperança que ele chegaria, ele traria liberdade e redenção ao seu povo. Da mesma forma que eles esperavam a chegada do Messias para redimir aquele povo, da mesma forma que eles tinham a esperança, que eles tinham a expectativa, queridos, hoje nós também esperamos a chegada do Messias, a segunda vinda dele, para que de fato ele possa estabelecer por definitivo o seu reino. John Piper diz que a espera pela volta de Cristo não é uma espera passiva, mas uma expectativa ativa que molda nossas escolhas e ações. A espera por Jesus faz eu viver com esperança nele. Quando você chega ao final do ano, nesse tempo de Natal, tempo de celebrarmos, tempo de lembrarmos do nascimento do nosso Salvador, a sua esperança se encontra onde? Em quê? É um desafio, queridos, porque quando nós olhamos para a diferença que nós temos de Simeão e Ana, olhando para a história, há 2000 anos, nós vemos que a primeira parte se cumpriu, e isso faz com que nós olhemos para frente e sabemos que sim, o nosso Salvador voltará. O nosso Salvador voltará. Eu gostaria de expor aqui, através da história de Simeão, através da história de Ana, pensando um pouquinho na nossa realidade, na nossa caminhada cristã, o quanto nós aguardamos por Jesus, o quanto a nossa esperança está nele, o quanto nesse Natal nós vamos revelar Jesus como esse Salvador, este que veio para transformar o mundo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Simeão, ele foi ao templo em Jerusalém. Ele havia recebido uma revelação do Espírito Santo, que ele não morreria antes, sem antes ver a profecia, sem antes ver com seus próprios olhos. E olhando para a história ali de Simeão, se nós formos pegar algumas características da história, da vida de Simeão, nós vamos poder perceber que Simeão era um homem justo e piedoso. A história, o texto começa assim. Simeão era um homem justo, era um homem piedoso, era um homem cheio do Espírito Santo, ele era guiado pelo Espírito Santo, tanto é que ele caminhava em intimidade e fala que o Espírito Santo revelou a ele, o próprio Espírito revelou que ele não morreria sem antes ver se cumprir aquilo que ele precisava, aquilo que ele tanto aguardava. A história diz que quando Maria e José trouxeram o menino ao templo para cumprir os rituais judaicos, aquilo que era de costume naquela época, Simeão olhou e ele reconheceu. Ele olhou, ele percebeu, ele é o Messias, aquele é um Messias. Ele ficou com o coração agradecido por poder ver com seus próprios olhos a salvação prometida. O relato diz que ele tomou Jesus nos braços. Imagine você chegando com o seu filho no templo e de repente alguém chega e pega nos seus braços. Mas Simeão pegou e lhe destacou com aquelas palavras que nós lemos no versículo 29. Agora pode despedir em paz o teu servo. Senhor, agora pode me levar, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, a luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Quando nós olhamos para essa afirmação de Simeão, ou para essa oração, para essa canção de Simeão, nós podemos destacar dois grandes fatos aqui. Primeiro é que ele entendeu que a vinda de Jesus ao mundo significava a possibilidade de salvação. Jesus chegar naquele local era a resposta que eles tanto precisavam. Ver Jesus era o mesmo que ver a salvação divina. Eles estavam perdidos, eles estavam muito sem esperança. Tanto é que Jesus, quando adulto, ele descreveu a sua própria missão. Nós podemos ver isso em Lucas capítulo 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Por isso que Natal é tempo de lembrar que a salvação é para todos. Tem alguém perdido na sua família? Quem sabe você que está aqui nessa noite, você está perdido, você está sem esperança.
E tudo que você precisa é entender que o Messias, aquele que veio nos salvar, ele deseja transformar a sua história, transformar a sua vida. O apóstolo Paulo lhe escreveu alguns anos depois, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do quais eu sou o principal. Então ele se colocava numa posição, o apóstolo Paulo se colocava numa posição, ei, de todos eu sou o pior, mas o Filho do Homem, ele veio para salvar, para transformar. E um outro autor acrescentou em Hebreus 7,25, portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus. Ele é capaz, o Messias, aquele que veio, é capaz de salvar definitivamente, nada mais traz salvação a não ser ele. Simeão, ele viu para Jesus e ele viu a salvação. Encontramos o que esperamos, o que tanto esperamos nós encontramos. Nesse Natal, o que é que você mais precisa? Se você vai parar para a realidade, para o ano que você viveu, para as necessidades que você tem nesse Natal, o que é que você mais precisa, o que é que você mais necessita? Através da vida de Simeão, nós somos desafiados a olhar para Jesus e encontrar nele a resposta. Olhar para Jesus e encontrar nele a satisfação. O segundo fato importante na oração de Simeão é que ele entendeu que essa graça salvadora seria oferecida para os judeus e para os gentios. Era para todos. No geral, os judeus, eles tinham a percepção que veria um Messias, que seria, de alguma maneira, traria essa liberdade para eles, mas no geral, eles pensavam que era um benefício próprio de Israel, e apenas isso. Mas Simeão, ele entendeu que essa salvação foi preparada diante de todos os povos, que serviria como luz para outras nações, e não exclusivamente para Israel. Jesus veio para oferecer luz da sua revelação para todos. Por isso, quando nós celebramos o Natal, nós declaramos que Jesus, ele veio para salvar todos. Você precisa de salvação essa noite? Quem sabe você precisa olhar para Jesus e encontrar a resposta nele. A vinda do Messias tinha um propósito, não era à toa. Tinha um propósito, tinha um porquê. Por isso que Simeão ansiava, ele desejava. E o Espírito Santo falou, você não vai morrer sem antes ver isso acontecer, sem antes vê-lo chegar. Simeão, ele estava sensível diante do momento, porque ele reconheceu o Messias, mas ele sabia também da trajetória que Jesus deveria percorrer. Ele sabia também, de alguma maneira, por isso que depois de orar ao Senhor, Simeão, ele dirigiu algumas palavras para Maria, talvez uma das palavras mais difíceis que uma mãe poderia receber naquele momento. No versículo 34 ele falou, esse menino está destinado a causar a queda e o levantamento de muitos em Israel, a ser um sinal de contradição, de modo que os pensamentos do coração de muitos sejam revelados. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Nós poderíamos talvez imaginar que com a chegada do Messias lá, muitos receberiam ele de braços abertos, muitos receberiam ele, uau, chegou o Salvador, mas a sua mensagem e a sua própria vida seriam alvo de contradição, porque as pessoas que ele queria salvar seriam seus próprios adversários no futuro. Aquelas pessoas que estavam ali talvez recebendo ele alegre, seriam essas mesmas pessoas que talvez ali no final da história estariam contra Jesus. Nas suas palavras, Simeão tocou em mais uma realidade que fazia parte da história de Jesus. Os 30 e poucos anos de vida, Maria iria vê-lo sendo julgado, Maria iria vê-lo sendo humilhado, até a morte de cruz. Em poucas palavras, Simeão juntou fatos importantes do plano eterno de Deus, que culminaria em Jesus morrendo pelos nossos pecados. Mas Simeão, ele olhou e ele falou, esse é o Salvador. É necessário que isso de alguma maneira aconteça, a profecia está se cumprindo, ele viu a salvação. Para onde você tem olhado? Se você fizer uma avaliação neste ano, para onde você tem olhado, com qual esperança você chega ao final deste ano?
O que é que você tem esperado em Deus? Nós iremos ser ministrados nesse momento com uma canção. A canção de Simeão. Deixa Deus falar contigo nesse tempo. Meus olhos viram a salvação, luz para o mundo, esperança da terra. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha canção, trigo esmagado, vinho novo e o pão. Eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. Essa é minha promessa, gastarei minha vida pra te coroar. Esse é o meu anseio, meu amor por ti não será um segredo. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. Simeão, ele esperava. Simeão, ele aguardava. Ele sabia da fidelidade de Deus, por isso os olhos dele viram a salvação. Você tem um coração que espera em Deus? Você consegue confiar a tal ponto de falar: Senhor, eu espero em Ti? Porque você receber um sim de Deus é muito bom. Você receber um não de Deus é difícil, não é fácil. Mas o tempo passa e parece que cria uma casca e a gente aguenta. Mas esperar em Deus parece impossível. Porque esperar quanto tempo? Um dia? Um mês? Um ano? 5? Quem sabe 10? Para Simeão, por maior que foi o tempo de espera, ele pôde ver a promessa se cumprir. Ele tinha uma promessa e viveu esperando e confiando que o Messias chegaria. E queridos, chegou. Nós precisamos caminhar como Simeão. A história fala que ele estava cheio do Espírito Santo. Ele recebeu uma revelação do Espírito Santo. E essa revelação trouxe para ele a experiência de ver o Messias. Olhando para Jesus e dizendo: Senhor, o Senhor é a minha resposta. Quem sabe nessa noite tudo que você precisa é falar: Senhor, o Senhor é a minha resposta. Olhar para Jesus e falar: Senhor, eu encontro a resposta em Ti. Eu encontro a resposta para a minha vida, para a minha história, para a minha família. Eu encontro em Ti a resposta.
Por isso que Simeão ele cantou: Senhor, pode agora me levar. O teu servo já viu o que precisava ver, já encontrou a resposta que tanto precisava. Queridos, nesse Natal nós precisamos encontrar em Jesus a resposta que tanto precisamos, olhando para Ele. Quando nós olhamos para a vida de Ana, Ana era um exemplo de fé e esperança. Simeão e Ana caminhavam em intimidade com Deus, porque no templo tinham várias pessoas. No templo tinham várias pessoas que de alguma maneira, fariseus, mestres, enfim, mas a história diz que apenas os dois receberam da revelação, da profecia, daquilo que naquele momento eles puderam ver, eles puderam perceber, eles puderam ver com os próprios olhos. Olhando para a palavra de Deus, para a história, nós não temos muitas informações sobre Ana, mas nós lemos que ela era muito idosa, ela permaneceu viúva até os 84 anos, a Bíblia não diz com quantos anos que Ana se casou, mas olhando para alguns estudos, podemos entender que ela se tornou viúva muito jovem, porque seu casamento durou apenas 7 anos. Mas uma coisa, a história nos revela, a história nos conta que durante a caminhada, ela nunca deixava o templo. O versículo 37 fala que ela adorava a Deus jejuando e orando de dia e de noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, começou a dar graças, porque ela viu, naquele exato momento que Simeão estava, ela viu com seus próprios olhos, ela começou a falar a respeito do menino que esperava a redenção de Jerusalém. Se nós formos olhar para algumas características da vida de Ana, ela era uma mulher digna, uma mulher que se dedicava totalmente a Deus, uma mulher que adorava, uma mulher que tinha uma vida de oração. Mas foram muitos os anos de solidão e dificuldades que Ana enfrentou. Naquela época, naquele tempo, as viúvas perdiam o seu sustento com o falecimento do marido. E elas dependiam de ofertas, dependiam de alguma maneira, doações para poder sobreviver. Ela vivia de forma precária. Mas Ana, em meio à solidão, ela adorava a Deus. Não existia limitação para Ana, não era a sua velhice que iria limitar de adorar, de jejuar, de orar, de buscar e confiar que a profecia que iria se cumprir. Certa vez alguém disse: há um vazio no coração de todo homem que só Deus pode preencher. Ah, queridos, só Ele pode preencher. Há um vazio no seu coração que só Deus pode preencher. Nenhum relacionamento pode preencher. Ninguém pode preencher. Nenhum trabalho, nenhuma profissão pode preencher. Nenhum dinheiro pode preencher, só Deus pode preencher esse vazio. Quais são as suas limitações hoje para adorar a Deus? Quais são as suas limitações para buscar a presença de Deus, para ir ao templo? Quais são as suas limitações hoje para jejuar, para orar? Ana não se limitou para ver Jesus. Ela pôde presenciar algo extraordinário, ela queria ver Jesus. Era o desejo dela. Recentemente lá em casa, antes de dormir, a Ari estava colocando as crianças para dormir, e o João, nosso primogênito, 7 anos, ele chegou e falou para a Ari: mamãe, eu quero ver Jesus. Aí a Ari conversou um pouquinho com ele e falou: então ore, peça para que você possa ver Ele. Ele queria, ele desejava ver Jesus. Naquele momento ele teve esse desejo. E ele orou, pedindo para ver Jesus. E ele falou que no sonho ele pôde ver Jesus. Mas, queridos, o que é que limita? Assim como Simeão, assim como Ana, eles viram a Jesus, eles viram aquilo que eles tanto necessitavam, aquilo que eles precisavam. O que é que tem limitado você para ver a Jesus? E a história conta que no versículo 38, ela começou a dar graças a Deus e falar a respeito do menino a todos que esperavam a redenção em Jerusalém. Eu imagino ela caminhando no templo, falando: ei, a nossa esperança chegou, ei, a resposta que tanto precisávamos chegou, a libertação chegou, e ela compartilhando isso. Qual é a resposta que você vai dar para as pessoas que estão ao seu redor? Qual é a resposta que você vai dar na festa de fim de ano da sua empresa, para as pessoas que lá vão estar? Qual é a resposta que você vai dar para a confraternização que você vai fazer em família? Qual é a resposta que você vai dar para as pessoas que estão perto de você?
Ei, a nossa liberdade chegou, a nossa salvação chegou. Qual é a resposta? Qual é a mensagem que nós iremos passar nesse Natal para aqueles que estiverem conosco? Quando nós olhamos para a vida de Simeão e para a vida de Ana, eles representam o cumprimento das palavras de Deus sobre a vinda do Messias durante milhares de anos. Eles são testemunhas que a esperança em Deus nunca decepciona. Alguém já decepcionou você? Você já foi decepcionado na vida? Quando nós colocamos a nossa esperança em Cristo Jesus, quando nós confiamos nele, quando nós olhamos para ele, nós nunca seremos decepcionados por ele. Porque a vontade dele é o quê? É boa, perfeita e agradável. Por isso nós podemos confiar, por isso nós podemos celebrar o Natal e falar: Senhor, não importa o tempo, porque o Senhor não se atrasa, o Senhor está presente em todos os momentos. Eu fico imaginando homens e mulheres que durante muito tempo caminhavam por fé. Nós podemos ver os heróis da fé. Eles caminhavam em cima de uma profecia: ei, vai acontecer. Eles viveram por fé, eles deram o máximo deles. Ei, eu consagro a minha vida para servir, esperando com expectativa. E foram alguns que não viram a promessa se cumprir em vida, mas foram honrados lá na galeria dos heróis da fé. A tua expectativa, quando nós olhamos para a promessa da salvação em Cristo Jesus, queridos, nós podemos confiar. Por isso que a expectativa é com cada vela acesa, em cada domingo que nós vamos estar como igreja celebrando, ao chegar no quinto domingo, na quinta vela, nós vamos poder falar: é verdade, Senhor, o Senhor veio para nos salvar, para trazer transformação, para trazer salvação. Eu e você hoje podemos desfrutar das promessas da salvação, porque nós conhecemos a história de Jesus. Nós sabemos que ele nasceu, que ele viveu uma trajetória e ele foi crucificado, ele morreu, mas sim ressuscitou ao terceiro dia e hoje vive. Lembrando do texto de Isaías, capítulo 9, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Os seus olhos estão fitos em Jesus. Na sua caminhada, na sua trajetória, os seus olhos estão fitos em Jesus. Nessa noite, nesse tempo que começamos a falar mais sobre o Natal, nesse primeiro domingo do Advento, o grande desafio que nós temos, queridos, é de reconhecer quem é esse Jesus, que é o nosso Salvador. Mas assim como Ana, assim como Simeão, ao olhar e falar: chegou a nossa resposta, aquilo que nós mais precisávamos. E assim como Ana, sair correndo e falar: ei, a nossa resposta chegou, aquilo que nós precisávamos chegou. Nós possamos ser desafiados a caminhar olhando para Jesus, sabendo que Ele está presente, olhando que o nosso Salvador está presente. E quem sabe nessa noite você está aqui, tudo que você precisa nesse Natal, para viver um novo Natal, para viver uma nova vida, é entregar a sua vida a esse Salvador. Você deseja ver Jesus? Você deseja nessa noite ver Jesus? Será que você consegue esperar em Deus? Existe algo que você precisa falar: Senhor, eu preciso confiar no Senhor, eu preciso esperar em Ti, eu preciso confiar. Não é fácil, mas eu sei que o Senhor não falha. O Senhor não falha. Quem sabe o seu desafio essa noite é você aceitar o desafio de compartilhar a salvação em Jesus, e fazer com que esse Natal, com que essa época do ano, você possa ter experiências como discípulo de Jesus, de compartilhar a salvação, de falar que Ele veio para trazer vida e vida eterna. Você pode se colocar de pé no seu lugar neste momento. Eu queria orar pela sua vida. Tenho 2 desafios. O primeiro desafio é para você que talvez está aqui essa noite e você precisa reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida.
Assim como Simeão olhou e viu a salvação, assim como Ana adorou ao Senhor e celebrou porque o Messias chegou. Essa noite, como igreja, nós queremos celebrar junto com você e declarar na sua vida que o Senhor Jesus tem uma nova vida para você, tem um novo tempo para você. Você pode fechar os seus olhos no seu lugar. Se nessa noite você deseja entregar a sua vida a Jesus, quem sabe pela primeira vez você vai fazer uma oração. Quando todos estão de olhos fechados, coloca a mão no seu coração e faça essa oração entregando a sua vida a Jesus, falando: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor veio para trazer salvação. O Senhor veio para mudar a eternidade das nossas vidas. Eu reconheço que sou falho, reconheço que sou pequeno, pecador, e recebo o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Eu oro entregando a minha vida ao Senhor, para que eu possa viver um novo tempo, uma nova vida, em nome de Jesus, amém. Quando todos estão de olhos fechados, você fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida, entregando o seu coração a Jesus, levante uma de suas mãos. Eu quero orar por você, quero orar pela sua vida, amém. Já vi aqui no meio, glória a Deus. Quem mais? Você fez essa oração aqui na frente, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém, amém, louvado seja o nome do Senhor. Meu segundo desafio é para você que já viu Jesus e encontrou nele salvação. Você faz parte disso também. E nessa noite que nós possamos sair daqui com um desafio muito claro, de espalhar a palavra do Senhor e falar: ei, a salvação está disponível para todos. O meu Salvador, Ele tem uma nova história para a sua vida. Ele quer ser o seu Salvador. Eu queria orar nesse momento, enquanto nós vamos ser ministrados pela canção. Se Deus falou contigo de alguma forma, eu quero desafiar você aí mesmo no seu lugar, a dobrar os seus joelhos e fazer um compromisso com Deus. Assim como Simeão falou: Deus, obrigado porque eu já vi o que eu precisava, faça a tua vontade e o teu querer. Que nessa noite, você, diante da sua necessidade, diante daquilo que você precisa ter como resposta, dobre os seus joelhos e faça a sua oração ao Senhor, em nome de Jesus. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és a fome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. Pai amado, essa é a nossa canção, Pai. Nós declaramos que o nosso amor pelo Senhor não será um segredo, Pai, porque a salvação que encontramos no Senhor foi suficiente para trazer mudança, transformação, restauração de vida, Pai. O presente que o Senhor nos deu, a graça imerecida, favor imerecido, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor, através da sua vinda, através da sua chegada, nós temos a salvação. Obrigado por esses que nessa noite entregaram a sua vida a Jesus, que eles possam reconhecer, Pai, que a transformação vem do Senhor, que a resposta vem do Senhor. A cada um desses que nesse momento dobraram os joelhos, colocando diante do Senhor as suas necessidades, que eles possam enxergar no Senhor a resposta, aquilo que eles tanto precisam, Deus. Obrigado, Deus, porque em tempo de Natal, em tempo de celebração, nós podemos declarar que nosso Salvador vive, e nós podemos celebrar isso, Pai. Obrigado, Deus.
Nós te louvamos e nós te exaltamos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém.